Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os textos normativos. Você sabe o que é um texto normativo? Pega o caderno aí, então, para fazer suas anotações. Algumas características do gênero. Então, ele é composto por leis, estatutos e regimentos. Ele tem uma linguagem objetiva e direta. Então, é uma linguagem que não permite a personalização do eu e também tem que ser direta, não pode dar margem para ambiguidade, ou seja, duas interpretações diferentes da mesma lei, por exemplo. Então, é necessário que a linguagem seja direta. Ele sempre é escrito em norma culta, então ele está dentro do padrão da língua portuguesa. Ele se apresenta muitas vezes em subdivisões, e o número dessas subdivisões vai depender do tamanho dessa lei, desse estatuto ou deste regimento. E ele sempre vai ter uma hierarquia, ou seja, a primeira divisão vai ser títulos, depois capítulos, seções, artigos, parágrafos, alíneas e incisos. E o que o texto normativo faz? Estabelece regras, normas e leis. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sabe do que ele trata? Por que tem esse nome? Vamos aprender então um pouco sobre o que é o ECA? Vejam só. Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, uma lei ela sempre vai aparecer com o seu número e a data de sua publicação. Embaixo da definição da lei, de sua nomenclatura, você encontra um breve resumo sobre do que trata essa determinada lei. Vamos ver no caso do ECA. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Então, ele vai falar sobre crianças e adolescentes, seus direitos e deveres. Logo abaixo, vamos ter o Presidente da República, 2 pontos. E aí está escrito em primeira pessoa, como se fosse realmente a voz do presidente. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. E daí vem as divisões. Então, lembra que eu falei para vocês que sempre começa o título? Então, temos lá, título 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Lembra que quando nós temos os 3 pontinhos, significa que um pedaço do texto foi retirado dali. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, aí vocês podem observar um pedaço do ECA, que é a lei que protege
crianças e adolescentes em todos os seus aspectos de vida. Pessoal, é importante lembrar que as leis são de âmbito público e elas estão todas disponíveis nos sites do governo. Então, se você procurar Estatuto da Criança e do Adolescente, você encontra a página do governo no qual tem a lei toda. Aqui nós estamos vendo apenas um pedaço. Então, o que é um estatuto? Os estatutos são regulamentos que estabelecem os princípios de organização e funcionamento de uma instituição, como um clube ou uma associação. Emprega-se também o nome de estatuto para regulamentos com valor de lei, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, que, por isso, são designados indiferentemente como estatuto ou como lei. Vamos ver um pouco desse texto que nós lemos. 1. Você leu um trecho da lei que protege crianças e adolescentes. Quem a lei considera criança e adolescente? B. Segundo a lei, quem deve garantir essa proteção? 2. No Estatuto da Criança e do Adolescente, consta o seguinte trecho: o Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. A. De acordo com o trecho, é possível afirmar que o presidente foi responsável por decretar a lei? Então, foi ele que aprovou e colocou a lei em funcionamento? Vou deixar as respostas dessa pergunta nos comentários do vídeo, mas primeiro tenta responder sozinho. Outros textos normativos importantes no nosso país. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, então também disponível no site do governo. Código de Trânsito Brasileiro, que vai falar sobre o trânsito. Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor você pode achar em qualquer estabelecimento. Todo comércio é obrigado por lei a ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor para consulta. O Código Penal. CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, então vai reger sobre a relação empregador e empregado. Estatuto do Idoso, assim como o ECA, vai proteger um determinado grupo de pessoas, no caso, os considerados idosos. E Estatuto do Índio, muito importante para a preservação dessa população nativa do nosso país. E o Código Florestal, que vai falar sobre a preservação ambiental. Então, neste momento em que estamos vivendo, ele é de extrema importância, entre outros. Então, essas são as principais leis e regimentos e estatutos que nós temos a âmbito nacional, ou seja, que legisla sobre todo o Brasil, porém outras leis e outros códigos existem. Linguagem não verbal. Um outro tipo de texto normativo são as placas de trânsito. Então, elas pertencem ao Código de Trânsito Brasileiro. E elas também impõem normas e regras que devem ser seguidas, certo? Então, é um texto não verbal, mas que também precisa ser lido e compreendido. Então, nós temos placas de limite de velocidade, placas de direção, placas de retorno e assim por diante. Então, é importante sempre lembrar que as placas também são textos normativos de linguagem não verbal. Por hoje é só. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário no Google Classroom. Não deixe de conferir as respostas da atividade que nós vimos juntos aqui no vídeo. Até a próxima!